Livre-arbítrio. O significado de livre-arbítrio no livro Leis Morais de Rodolfo Caligares. É definido como a faculdade que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta, ou seja, entre duas ou mais razões suficientes de querer ou de agir, escolher uma delas e fazer que prevaleça sobre as outras. Do livro Evolução para o Terceiro Milênio, capítulo 4, há no homem dois princípios de ação. No reino animal prevalece o determinismo. O instinto dá o melhor sem o perigo da escolha mal feita. O livre-arbítrio é progressivo e relativo, evoluindo do determinismo físico à medida que a consciência se desenvolve. E, com ele, desponta um novo fator moral, a responsabilidade. Livro dos Espíritos, questão 843. O homem tem sempre o livre-arbítrio? Uma vez que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria como uma máquina. 844. O homem desfruta de seu livre-arbítrio desde o seu nascimento? A liberdade de agir desde que haja liberdade de fazer. Nos primeiros tempos da vida, a liberdade é quase nula. Ela vai evoluindo e seus objetivos mudam de acordo com o desenvolvimento das faculdades. A criança, tendo pensamentos relacionados às necessidades de sua idade, aplica seu livre-arbítrio às escolhas que lhe são necessárias. 845. As predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? As predisposições instintivas são do espírito antes de sua encarnação, conforme é mais ou menos adiantado. Podem levá-lo a praticar atos condenáveis, e ele será auxiliado nisso pelos espíritos com essas mesmas tendências. Mas não há arrastamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. Lembra, querer é poder. 872. A questão de ter a vontade livre, isto é, o livre-arbítrio, resumir assim. A criatura humana não é fatalmente conduzida ao mal. Os atos que pratica não estavam antecipadamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, como prova e expiação, escolher uma existência em que terá a sedução para o crime, seja pelo meio em que se encontre ou pelos atos em que tomará parte. Mas está constantemente livre para agir ou não. Assim, o livre-arbítrio existe no estado de espírito, com a escolha da existência e das provas, e no estado corporal, na disposição de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que estamos voluntariamente submetidos. O espírito livre da matéria, no intervalo das encarnações, faz a escolha de sua existência corporal futura, de acordo com o grau de perfeição que atingiu. E nisso, como dissemos, consiste principalmente o seu livre-arbítrio. Essa liberdade não é anulada pela encarnação. Se ceder à influência da matéria, é porque fracassa nas próprias provas que escolheu, e para ajudá-lo a superá-las, pode evocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. 337. A união do espírito com um determinado corpo pode ser imposta pela providência divina? Pode ser imposta, bem como as diferentes provas, especialmente quando o espírito ainda não está apto a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Como expiação, o espírito pode ser obrigado a se unir ao corpo e, pela posição que terá no mundo, poderá tornar-se para ele uma correção. Voltamos a 872. Cabe à educação combater essas más tendências. Ela o fará utilmente quando estiver baseada no estudo aprofundado na natureza moral do homem. Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, será possível modificá-la, como se modifica a inteligência pela instrução.
Sem o livre-arbítrio, o homem não teria culpa na prática do mal, nem mérito no bem. E isso é igualmente reconhecido no mundo, onde sempre se faz censura ou elogio à intenção, ou seja, à vontade. Portanto, quem diz vontade, diz liberdade. Eis porque o homem não pode justificar ou desculpar suas faltas, atribuindo-as ao seu corpo, sem abdicar da razão e da condição do ser humano, para se igualar ao irracional. Se o corpo humano fosse responsável pela ação para o mal, o seria igualmente para do bem. Entretanto, quando o homem faz o bem, tem grande cuidado para evidenciar o fato em seu favor, como mérito seu, e não exalta ou gratifica seus órgãos. Isso prova que, instintivamente, ele não renuncia, apesar da opinião de alguns filósofos sistemáticos, ao mais belo dos privilégios de sua espécie, a liberdade de pensar. Do livro Evolução para o Terceiro Milênio, de Carlos Toledo Rizzini, capítulo 4. Mas em que sentido é livre o espírito humano? Percebemos nitidamente que, sob vários aspectos, não o é, que há inúmeros acontecimentos inevitáveis, razão do conceito de fatalidade, que devemos reformar. A liberdade de decidir e agir existe antes da ação ser executada. Posta em movimento, o agente prende-se aos efeitos das causas que gerou. Entra em cena a lei de causa e efeito, ou de ação e reação, e da qual não é possível separar nitidamente as questões em pauta. Segue-se daí que o livre-arbítrio é relativo, pois depende do que se fez antes. Todos, em graus diversos, usufruímos de livre vontade e estamos presos ao determinismo. A liberdade reside no presente. A determinação promana do passado culposo. As causas que geramos no passado, pelas próprias ações, constituem a área de determinismo, conservada em estado inconsciente. Temos de reabsorver as consequências das más ações, o que a liberdade do presente garante, porque, com ela, podemos emitir novos impulsos que venham a corrigir os precedentes. Originando novas causas com o bem, hoje é possível neutralizar as causas pretéritas do mal e reconquistar o equilíbrio. As ações passadas constituem a faixa determinada do destino, da qual não há fuga. Mesmo nas piores condições, esclarece André Luiz no livro Ação e Reação, como uma prisão ainda vigora certa dose de liberdade de decidir que poderá ser empregada para melhorar ou piorar a própria situação, conforme o comportamento adotado. Podemos sempre, na expiação, agravar ou atenuar nossa posição perante a lei. Vamos ficar por aqui, agradecidos e pedindo sempre: Jesus esteja conosco.